Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3 Brasil Bolsa Balcão, o nome da bolsa. E tenho que cumprimentar também os assinantes que são agora, que nos assistem agora, os da NET TV e da Claro TV. Além do que o programa é veiculado simultaneamente na TV e no Facebook. Uma semana depois, essa entrevista vai para a nuvem e fica no YouTube, na página do programa Mercado Futuro. Você vê que não há argumento, motivo para não ver o programa Mercado Futuro. E se você for no YouTube lá, daqui uma semana, para rever essa entrevista, aproveite e entra no outro canal que eu tenho lá, o Direto da Bolsa. Olha, tem tudo isso aqui e as pessoas, tem gente que acha que ainda estou pouco inserido nas redes. Eu não sei mais o que fazer. Talvez eu me pergunte para o meu entrevistado, que é dessa área de tecnologia, da informação. Ele é da Cycrop, eu já entrevistei o D'Amico, já entrevistei o Renato, da Cycrop. Hoje eu vou falar com o chefe de tecnologia, que deve ser o homem que conhece o segredo da caixa preta. Chama-se David Kvast. Kvast é difícil, mas depois eu traduzo para vocês. Eu sou letro. Boa tarde, senhor David. Tudo bem? Boa tarde, Resch. Tudo bem. O que vocês estão fazendo de agro, de novidades para o agro? Que o agro está querendo usar dessa tecnologia de ponta é um fato. Eu não sei se foi para o Davi, ou para o Renato, ou para alguma outra pessoa, que tem tanto aplicativo hoje já na área do agro, que eu falei assim, mas uma hora não vai ter que juntar isso tudo num lugar, porque vai estar tudo desorganizado. E a pessoa que estava aqui onde você está sentado, disse, vai ter, mas eu não lembro mais o que é. Mas o que vocês estão fazendo aí para o agro? Me conte. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade em nome da Cycrop. Seja bem-vindo. Minha visão do agroindústria, é a mesma visão que eu já tive contato antes com a indústria automotiva, a questão às vezes de momento, às vezes a questão de tamanho, né? O Brasil, pelo menos tudo que eu vi até hoje, o Brasil é muito importante na agroindústria, né? Ela é muito grande no Brasil. O Brasil ele é bem representado em relação ao mundo com Sim. o agro, né? Então, eu vim da indústria automobilística e lá também tinha bastante desafios de organizar os dados, de processar, né? Porque as empresas, as indústrias em geral, elas geram muita informação, diariamente. Tanto informações transacionais, né? Do software de gestão, o ERP, de nota fiscal emitida, produtos que entraram, produtos que foram produzidos, lotes de produção, né? Matéria-prima que entrou, beneficiamento externo. E desde que eu entrei no agro, eu vejo que muitas coisas são semelhantes. E a percepção... Isso é curioso. E a percepção é que o momento agora é do agro, né? Todas as agroindústrias que tiveram um volume considerável de informação e estiverem no momento de investir, né, nesse processamento, na minha visão, né, já passou por outras indústrias, o desafio vai ser semelhante, claro que com seus desafios do agro exclusivos, né, da sua área. E eu vou tentar dar um exemplo dos dois lados e mostrar como que eu vejo semelhança e ao mesmo tempo desafios, né, exclusivos. Na indústria automotiva, você tem o departamento de engenharia e ele gera muitos desenhos de peças que um fornecedor vai fabricar e depois vai entrar como matéria-prima no RP. E depois, fisicamente, além de produção, ele agrega na peça e é expedido para o cliente final. E no agro, eu vi o mesmo tipo, só que, né, claro, no modelo agro, que seria mapas. Então, é normal uma cooperativa ou por exemplo, uma usina de cana ter várias fazendas, né, vários talhões, né, de produção. E aí vai ter o departamento de GEO, né, GIS, de tratamento de informação geográfica, que vão desenhar, vão fazer o plano de plantio, vão fazer depois o plano de colheita, vão ter dados, né, de aplicação de defensivos ou de medição do solo, medição de pragas, análises específicas, clima. As estações meteorológicas da Cycrop podem coletar dados, né, daquele talhão ou do talhão do lado e tudo. Só que tudo isso vai sendo gerado. Dependendo do tipo de dado, ele fica como um arquivo no computador do técnico,
ou fica até no servidor da empresa, às vezes está na outra unidade, e eles podem ter integração, podem ter internet, podem ter tudo isso. Mas os dados podem não estar com o devido cuidado de classificação e de integração. E o que a Cycrop vem fazendo é exatamente isso. Primeiro, coletar, descobrir todos os dados, né? Fazer um inventário, né? Um inventário e depois uma curadoria deles. Ó, esse daqui é um mapa, esse daqui é o mapa do talhão, esse é o plano de colheita. Isso daqui são dados meteorológicos da estação, esses são dados de satélite. Também eles têm parcerias, então eles compram dados, compram imagens de satélite. Mas o mais importante você pode ter tudo isso. E aí você pergunta para o analista, ele fala, não, eu tenho isso, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mas aí você pergunta para o colega da outra área, ele não vai saber exatamente onde está. Se ele quiser fazer uma análise, então se a área de estratégia de um grande grupo da agroindústria quer fazer uma análise de histórico, quer cruzar chuvas com como foi a produção, como foi a qualidade do produto final, né? Se estava conforme, até no quesito de nutrientes, né? Se houve o tratamento correto do solo, se teve exposição de sol suficiente, se choveu demais, se não choveu, se teve seca. É nessa hora que a coisa complica, né? Nessa hora que o esforço vai ser muito grande, né, desse analista de estratégia, se ele quiser pegar todo o histórico de todos os dados, jogar isso num banco de dados estruturado para isso, depois ele escrever um software para fazer essa análise, conseguir mostrar não só como foi o passado, mas com dados recentes, como está o presente. Né? O objetivo é usar todos os dados disponíveis, seja externos de satélite, né, de parceiros que vendem, de estações meteorológicas também de terceiros, né, dados do governo, tudo que for possível, né, com um devido tratamento. Claro que esse é o desafio, né, por isso que a gente está aqui, da Cycrop, para auxiliar o cliente a primeiro identificar, depois saber o correto tratamento e depois tirar uma solução que dê valor, né, mais importante. Então, assim, o desafio é sempre esse, é conseguir estruturar toda essa informação, na verdade. Colocar esses dados meteorológicos, põe numa tabela do banco de dados. As imagens, coloca em algum lugar e identifica no banco de dados. Depois faz um programa que começa a cruzar a informação. E apesar dos dados serem exclusivos do agro, esse tipo de análise de dados, ele é comum em outras áreas. Um exemplo muito bom que eu gosto de dar é o seguinte, o senhor conhece aquele programa Google Earth? Sim. Ou Google Maps, né? Tem até no celular hoje. Sim, sim. Ele é muito legal que você vai dando zoom, você pode habilitar fronteiras, estradas, você pode fazer busca de CEP, você pode ver dados históricos. E a ideia é que a agroindústria tenha uma espécie, né, de Google Earth dela, com as imagens que ela tira do satélite, com as imagens que ela tira de Vant, que são aqueles drones com câmera, com dados, como, por exemplo, pins de mapa, né? Ó, aqui teve tratamento, aqui teve uma praga. A ideia é essa. A ideia é juntar todos os dados e dar uma leitura deles que ajude muito os gestores, que ajude os tomadores de decisão da empresa verem um problema vindo, tratando o problema e melhorando o resultado. O ideal é ver o problema antes dele chegar, né? Exatamente. Mas já se explica. Vamos no intervalo. Eu te falei que tinha intervalo, tem? Não, tudo bem. 2 intervalos. Gente, eu converso com o chefe de tecnologia da Cycrop. Cy é de ciência, Crop é colheita, isso? Isso, correto. O D'Amico disse que sou eu que falei certo o nome da empresa. Bom, então eu converso com o David Kvast, que é esse rapaz especialista em tecnologia. E estamos falando de ferramenta para você usar aí na tua propriedade. A gente volta já, até já. Ok, estou de volta ao programa de tecnologia. Eu converso com o David Kvast, que é chefe de tecnologia da Cycrop. E ele estava dizendo aí... Ele fez um primeiro bloco muito interessante, porque ele falou exatamente uma coisa que eu me pergunto. Tem muito dado. Se você pegar clima, tem a do meu amigo Climatempo lá, agora me fugiu o nome dele. Mas tem, o Google agora já põe clima no celular. A minha pergunta é a seguinte, como é que você junta isso e tira algum benefício desse negócio? Porque informação não falta.
Não sei se todas são boas, mas no agro, quando você começou o programa, que você falou da indústria automotiva, tem tudo a ver. Eu não sei se outras pessoas te falaram isso, mas, por exemplo, vamos dar um exemplo qualquer, não é nesse único exemplo que isso. Um produtor de leite, por exemplo, tem as vaquinhas de leite lá, se ele não tiver esses dados de produção, normalmente ele tem fábrica de ração na propriedade, ele tem plantio de milho para fazer a ração, ele tem que comprar material, entra e sai material de medicina, né, de remédio. Se ele não tiver o controle disso, cara, ele está roubado. Não é que ele está roubado, ele não vai saber se está ganhando dinheiro ou perdendo. Perdendo ele vai descobrir logo, mas enfim. A ideia da Sycrop é fazer isso, é pegar essa... Porque isso aí tinha um nome de agricultura de precisão, é mais ou menos isso? Eu entendo que sim. Não, porque é o seguinte, sim, quando você fala de imagem, isso já havia há bastante tempo. Os satélites, as fotos de satélite, numa propriedade grande, como essa aí que você vai mostrar daqui a pouco, o satélite identifica por cor, vermelho, verde, azul, onde está mais seco, menos seco. Isso já se usa há algum tempo. Mas isso é um dado, você está falando de um monte de dados, né? É isso? Isso. A ideia é usar o máximo de dados que estiverem disponíveis. E como é que vocês juntam isso? Como é que vocês usam? Bom, dependendo dos dados, a técnica pode ser diferente, mas não é tão complicado. Claro que cada tipo de cliente, cada tipo de indústria pode ter a sua dificuldade e especialidade para tratamento. Mas, por exemplo, imagens de satélites não são tão diferentes de imagens em geral, imagens capturadas por drones. Elas precisam ser só simplesmente identificadas, elas vão ter informações geográficas. Então, se você comprar imagens de satélites, vai ter a coordenada daquela imagem. Quando você usa um drone com GPS, a mesma coisa. Então, nesse caso, o programa trata a imagem, olha esses dados, ele registra esses dados num banco de dados, como se fosse uma planilha Excel. Sim. Uma coluna latitude, outra longitude, já vai ser suficiente para começar. Sim. Então, se já começar com isso, já é bastante. Já é o suficiente para tirar algum resultado. E eu vou tentar dar alguns exemplos para falar o que eu faria em cada um deles, né? Alguns tratamentos, seja gado, seja uma plantação, vão ter registros de algum agrônomo, de algum veterinário, de algum especialista na sua área. Supondo que ele faça os registros numa planilha. Não é tão complicado fazer um programinha que pega essa planilha e alimenta o banco de dados. Como esse banco de dados vai ser, isso a Sycrop resolve sem precisar muito de uma análise. O maior trabalho mesmo é olhar com o cliente assim, como estão seus dados? Você faz isso? Onde está? Ele fala, ó, o meu agrônomo preencheu essa planilha. Então, lá na Sycrop, a gente pega, analisa, monta um banco de dados que atenda essas informações e faz um programinha que faz uma carga, né? Copia, coloca num padrão que a gente vai usar depois no programa de fazer análise. E em muitos casos, a maioria das informações vão estar devidamente estruturadas. Então, as imagens vão ter as coordenadas, vão ter planilhas que são usadas no dia a dia. O segredo é simplesmente juntar isso num banco de dados que seria um banco de dados tradicional. Então a gente não precisa de um produto que foi inventado nos últimos anos, não precisa de um serviço do Google ou da Amazon, a não ser que a gente vá fazer uma análise muito especial, aí a gente usa esse serviço, mas até hoje tudo que eu vi, e até além da agroindústria, é que você usa o que a TI vem fazendo nos últimos 30 anos para outras indústrias, você pode aplicar para qualquer uma daqui para frente. E a gente está usando o agro aqui como foco. Quer dizer, a roda já inventaram. Exatamente. Entendi. O maior trabalho é que o que você não tem hoje, sem ir para o cliente, é conhecer a realidade dele. Okay. Olha, o que você quer primeiro, né? Eu gostaria de enxergar meus dados num mapa. Não, legal. Então, vamos pegar os dados, vamos relacioná-los com coordenadas, né? E aí você faz um programinha simples que visualiza. A Sycrop tem um produto chamado AgroAPI. E a ideia da API, né, é de simplesmente servir os dados para outros programas. Porque também é comum em indústrias já ter programas que dão um dashboard
com indicadores, ou programas que fazem análise. Então, às vezes tem uma equipe lá que faz análise. O que a equipe não tem ainda? É o tratamento dos dados que estão nas outras áreas, o tratamento dos dados históricos que estão num outro formato. Vou te colocar claro. um exemplo aí só para... Por exemplo, um produtor de açúcar e álcool, que tem uma propriedade de cana, esse tipo de informação que a informática nos dá, né, e esses aplicativos, é absolutamente fundamental. Hoje dá até para pensar como é que se produzia antes. Porque você imagina o que tem, vê se eu estou falando coisa errada ou se tem coisa a acrescentar. Tirando o plantio, se está seco, se adubou, isso tudo já o computador ajuda a fazer mais rapidamente os dados. Você imagina a circulação na época de colheita, de máquinas, de caminhões, que talhão colhe primeiro, isso tudo são dados que estão na fichinha, escrito à mão. Eu estou falando isso para alguém que não pode não estar entendendo muito bem, porque não é tão simples assim, você vê isso, traz isso para o agro, é que ele pode te facilitar o trabalho enormemente, coisas que você não conseguia fazer, que agora você faz, vê e pode acompanhar o caminhão. Estou falando mentira aqui? Verdade. Não. E, inclusive, né, o contato que eu já tive com algumas empresas, eles têm rastreadores dos caminhões, na colheitadeira. Esses dados estão sendo coletados. Então, o segredo é esse, é alimentar mesmo um software que tem o objetivo de te ajudar a saber qual talhão colher primeiro. Por exemplo, digamos que por alguns eventos, aquele talhão, ele já, assim, por algum motivo, o valor estimado daquela cana, como está o mercado no momento, fala, olha, vamos colher esse talhão agora, que ele vai suprir, a qualidade prevista está suficiente. E claro que depois essa cana vai passar pela entrada na usina e vai ter exames mais específicos, né, para testar a qualidade. Mas a ideia toda é que o software indique, ele te ajude a priorizar, né? Seja uma colheita, seja um tratamento. Né, o software não pensa. Quem faz ele dar essa decisão aí? Os programadores, né, os desenvolvedores. Claro que com o próprio conhecimento tanto dos analistas da Cycrop, né, e do próprio cliente. Né? Primeiro saber qual pergunta deve ser respondida. Né? Porque os dados eles estão lá, a gente pode pegar e organizar os dados, mas o mais importante é saber assim, o que te incomoda mais. Né? Qual é o problema que a gente quer resolver. Que tipo de previsão o software deve te ajudar a ter para que você tome a decisão. Sim, o software ele tem que te auxiliar a tomar a decisão, mas claro que ele te dá ferramentas para você, tomador de decisão, dispare as ordens, né? Fala, então agora vamos pegar tais tratores, vamos em tal talhão. Isso, assim, não muda muito a forma de trabalhar. O que muda, assim, é muito mais material para a tomada da decisão, para que seja uma decisão assertiva e não um achismo, né? É normal ter pessoas, empresas, que, por falta de informação, elas decidem por intuição, né? E começam até a achar que isso é bom. Isso pode ser bom por muito tempo. Mas com o volume de informação e com a cobrança que o mercado tem hoje, é muito melhor ter a informação que te ajuda muito mais, né? Então, por exemplo, nós vamos para o intervalo. Claro. Por exemplo, o software do computador, o teu laptop, desktop, sei lá que top aí, ele não vai dizer, tá seco. Ele não vai dizer, acione a irrigação. Ele vai dizer, essa área está seca. É isso, né, mais ou menos? É isso. Vamos para o intervalo, claro. Eu volto já, converso com o David Kivast, chefe de tecnologia da Cycrop. Até já. Ok, estamos de volta. Programa Mercado Futuro, tecnologia para o campo, tudo que há de mais up-to-date aí para o campo. Eu converso com o chefe de tecnologia da Cycrop, David Kivast, que vai mostrar um filminho para a gente ter uma ideia do que ele está falando. É isso, David? Isso. Então vamos lá, o que temos aí? Porque o computador é assim, às vezes... ele decidiu falhar de novo. Ele falhou de novo, dormiu então. Mas eu vou falando aqui, a hora que ele acordar, a gente mostra. Ele acorda. Na verdade, o que você tem aí é um mapa de uma fazenda de cana, né? Isso, ele mostra alguns talhões demarcados, né? Exatamente usando os dados que foram coletados.
Você de falou que hoje mapa. todos não sabemos, é exagero, mas que muitos produtores eles têm rastreadores no trator, na Isso. colheitadeira, no caminhão. E Isso. esses dados vão para onde? Para o Então, computador dele? eles vão às vezes para serviços na nuvem, às vezes eles podem ser descarregados localmente numa usina, né? Mas eles usam isso para alguma coisa? Então, eles usam. Assim, é o mesmo exemplo do caso dos mapas ou até de planilhas. Quem solicitou aquele serviço, quem pediu para o orçamento e implementou, ele vai ter uso direto das informações. Vai resolver as necessidades do dia a dia, as decisões daquela área. Então, se a área de estratégia pediu... Presta ele aqui para mim que eu faço ele acordar. Não, claro. Tá. Tem uma grande chance de ele Você acordar. vai falar, Ele olha lá, acordou já agora. acordou. O que eu tenho que apertar aqui? Se eu É colocar você que tem que assim, apertar. isso. Esse computador é temperamental, é que nem eu. Tem hora que ele ri, tem hora que ele Aqui, fica ó. sério. Vamos lá. Olha lá, vamos mostrar aí, ó, Aqui, ó. para vocês terem uma ideia. Eu fiquei triste esse negócio de não ver o computador. Pronto. Aqui, Pronto, olha lá. aqui, ó. Mas Ele está mostrando aqui, ó, combinação de imagem de satélite junto com imagens Aham. de mapas que já tem, por exemplo, tem duas formas de imagem de Ele satélite. está mudando, ele está mostrando outros mapas, é isso? Isso. Aqui, ó, cada vermelhinho aqui é um talhão. Aham. Né? Aqui ele está mostrando a sobreposição de imagem de Vant. Ó, Ah, de drone. isso. E mostrando assim que dependendo de como é implementado, você dá zoom, você vê a imagem de satélite, você aproxima o zoom, você vê o que o Vant... A vegetação mesmo. Né? Isso, ó. E isso fica transparente para o operador. Ele não precisa falar, agora eu quero ver a imagem do Vant, agora eu quero ver satélite, agora eu quero ver daquele satélite multispectral que mostra se está úmido, se está seco, como está a Como é vegetação. que chama isso? Multispectral? Multispectral. É o que o senhor estava falando do satélite. Sem o senhor aí. Oh, pá. desculpa. Pode chamar de tio, pode chamar de vô, mas esse senhor Não, não. tudo bem. Tá bom. Mas assim, Então, e esse dado? aqui, por exemplo, um plano de plantio. Ah, tá. E o trabalho que a Cycrop faz com esses dados, né, digamos assim, você apresenta para a usina, para a indústria, não importa o que, um relatório, é isso? Vocês dão relatórios para eles? Se eles necessitarem, sim. Muitas vezes eles já possuem relatórios, já possuem os dados. É mais naquele sentido que assim, o que dá para fazer a mais com esses dados? Claro, outros relatórios, com certeza. É que assim, pode ser que ele, até o momento que o cliente ainda não chamou a Cycrop, ele já tem relatórios, ele já tem um monte de dados, já tem um monte de serviços, já tem serviço que trata imagens de drone, já tem serviço que faz rastreamento de trator, mas ele não tem aquela integração dos dados que permite relatórios que nunca pensou antes, mais no sentido de cruzar as informações, fazer o computador te ajudar a mostrar a qualidade mesmo, a saúde. Qual seria a saúde daquele talhão? Qual seria... como eu digo, cada cliente pode ter a sua questão, pode ter o seu problema que ele quer tratar, mas a ideia é essa mesmo, é integrar as informações e possibilitar outras análises, que seriam impossíveis sem fazer essa união. Você sabe que o principal risco, ele dormiu agora, o Já principal acabou, né? risco da agricultura, na minha opinião, não sei se isso é verdade, é o clima. Você imaginar um cara, teu pai, teu tio, sei lá, que tem uma terra, joga uma semente lá na terra, cara, Certo. joga adubo e tem remédio para se der praga e acreditar que vai chover na hora certa e fazer sol na hora certa, o principal gargalo para mim do agronegócio chama-se risco. Isso. Se você diminuir o risco, É. se os produtos que você desenvolve na Cycrop diminuem riscos, não tem como não errar. Não tem como errar, perdão. Eu entendo que a ideia é essa. Isso é um dos objetivos, é ter mais informação, é prever exatamente o risco, né? Diminuir, às vezes, a margem de alguma questão, Sim. é saber exatamente como está a temperatura, como está a chuva, como está o solo, quais talhões, por exemplo, prioriza a análise do solo. A questão é essa mesmo, às vezes a questão de, sim, você vai fazer a mesma coisa, mas você vai estar priorizando algumas tarefas, Sim. vai saber, às vezes,
A questão é o seguinte, alguém numa outra unidade fez uma análise de Vant, né? Fez uma análise de imagens, né? Gerou imagens para serem analisadas. É ter essa informação já aparecendo na unidade onde tem uma equipe com mais experiência no análise. O objetivo é que as pessoas trabalhem em equipe, continuem trabalhando em equipe, Sim. mas com mais informações. Que é aquilo lá, às vezes a informação está na empresa, está com as pessoas, mas não está com todas as pessoas que necessitam. Não há, às vezes, um processo formal, estruturado, no caso, de gerar um relatório para a pessoa certa, na hora certa. Às vezes é questão mais de timing. Para diminuir o risco, exatamente. Não deixar passar um mês. Tem duas coisas interessantes, David, que eu queria te fazer. O seu sobrenome é de origem o quê? Eu acredito que seja Prússia, Alemanha, Holanda. Prússia hoje é Alemanha, né? Então, é aquela região, mas eu não sei. O que eu ia te dizer é o seguinte, por exemplo, pelo que eu entendo do trabalho que vocês fazem, uma propriedade, não importa do que, certo. O que entra e sai de material é uma coisa absurda, então tem que ter uma gestão muito boa para isso. Na questão de qualidade, produtividade, clima e tal, é outro problema, mas também tem que ter. Certo. Porque os riscos de você ter, eu estou cansado de ver isso há muitos anos, o que tem de desperdício em muitas propriedades é um negócio absurdo que a tecnologia pode ajudar muito a reduzir, não é isso? Isso. Bom, tentar falar isso de uma outra forma que vai dar no mesmo ponto. 2 minutos para você falar. Tudo bem. Eu vou usar um exemplo. Qual seria o primeiro serviço que a Cycrop pode fazer para um potencial cliente? Seria um serviço assim, de consultoria básica, de assessment, que seria avaliação. Vamos no local, vamos conhecer os dados. E nesta primeira visita, a gente já pode ver, há um RP? Se não há, a gente ajuda até a contratar. Se há um RP, como estão os dados? A gente pode também ajudar a falar. RP é o quê? RP é o software de gestão. Software que não importa qual a indústria, ele vai ser muito parecido. Entrada de material, faturamento. Sim. Entrada, saída. Beneficiamento. Nesse caso do agro seria, teve tratamento. Não. Combustível. Exatamente. Então, aquela questão de entrada e saída, desperdício. O RP, ele registra isso. Dependendo do mercado, um CRM. CRM é o de relacionamento com o cliente. Entendi. Cadastro de clientes, comunicação, claro, depende do mercado. E depois desses dois, aí vem sistemas de análise, sistemas que, lembra, nos anos 90 a IBM falava Business Intelligence. Isso. É uma releitura agora para outros nichos, né? Juntar as informações, pegar a informação do RP, do CRM, pegar a informação de serviços da nuvem que hoje a agroindústria tem, né? Seja, de novo, drone, satélite, todos os serviços que tiverem, nós temos que juntar isso agora num software que integra tudo e apresenta da maneira que ajude. Ou, usando o exemplo do produto Agro API da Cycrop, seria fornecer para outros sistemas que pode ser que já existam. Ok, paramos por aqui, por enquanto, né? Depois claro, a gente volta a conversar. Pode marcar outras. Nem até o computador acordou, o computador do David. Esse foi David Kvast, chefe de tecnologia da Cycrop, falando sobre as ferramentas que você pode usar aí na propriedade. Precisar pergunta para eles, devem estar na internet, em tudo quanto é lugar. Não é isso? Sim. Então tá, David, muito obrigado, até a próxima. Prazer em te conhecer. Sucesso para você. Sim. Gente, até o próximo programa. Obrigado, viu? Tchau, tchau.